Olá pessoal! Sou uma mulher de 20 anos, sou a caçula de 3 irmãos e tenho pouco mais de 10 anos de diferença entre eles. Para entender melhor a história vou começar do início. Nasci em uma família em que havia violência doméstica por parte do meu pai biológico, a quem chamaremos de José. Ele batia em mim, nos meus irmãos e na minha mãe se voltasse bravo de fora, ou se não fizéssemos a vontade dele. Neste caso ele era e é alguém muito obcecado por taekwondo. Quando eu tinha aproximadamente 4 anos entrei na escola dele desse mesmo esporte e quando tive mais conhecimento sobre o assunto ele me obrigou a lutar nos torneios que participamos. O mesmo com meus irmãos, na esperança de que seríamos campeões mundiais de taekwondo. Minha mãe estava com ele desde os 15 anos e os abusos começaram quando ela engravidou do meu irmão mais velho, foi aí que começaram as primeiras pancadas. Quero destacar que o José era controlador de uma forma, ninguém da família da minha mãe gostava. Ele a isolou a tal ponto que muito ocasionalmente a gente via eles, tios, tias, primos, avós. Continuou assim até os meus 6 anos, já era noite e eu estava deitado ao lado da minha mãe. O José ficou zangado porque não conseguia encontrar um ficheiro no computador. De repente ele abordou o meu irmão, a quem chamaremos de Miguel. E comecei a bater nele, minha mãe me agarrou e começou a gritar para eu deixá-lo em paz. Nesse momento José se virou e começou a caminhar em nossa direção. Minha mãe não teve escolha a não ser sair comigo nos braços e esperar o barulho. Para acalmar a situação, o Miguel conseguiu sair e começamos a correr para a rua com o José nos perseguindo. A certa altura ele parou e voltou para casa. Naquele momento sentimos uma grande preocupação pelo meu irmão mais velho, vamos chamá-lo de Luiz. Ele estava fora de casa e não queríamos que ele voltasse e conhecesse o José naquele estado. Procuramos por ele em todas as casas de amigos próximas e soubemos que ele estava em um parque próximo. Felizmente o encontramos lá a tempo e fomos à polícia denunciar o abuso. Depois de uma semana conseguimos juntar nossas coisas e nos mudar para a cidade natal de minha mãe. Minha tia por parte de José ofereceu um emprego para minha mãe enquanto eu e meus irmãos nos dedicávamos aos estudos. Seremos sempre gratos a ela pela gentileza e carinho conosco apesar de ser irmã de José. Os anos se passaram, meus irmãos conseguiram terminar os estudos universitários graças ao árduo trabalho de minha mãe, pois José fez todo o possível para não gastar a cota de pensão alimentícia que nos correspondia por sermos menores. Ele não respondeu aos pedidos do tribunal para comparecer, em vez disso seu documento etc. Minha mãe se resignou e se convenceu de que poderia seguir em frente com seus 3 filhos, atualmente a única que resta para ter título sou eu e estou no processo. Agora indo ao assunto do título, já conhecendo parte da história na minha perspectiva, agora qual é o problema? Depois da mudança começamos a nos reconectar com grande parte da família da minha mãe, minha avó, tios, primos. Quando eu era adolescente eles vinham nos visitar com frequência em ocasiões especiais ou festas de final de ano, mas a certa altura eles não vieram mais ninguém. Naquele momento éramos eu, minha mãe e o Miguel na casa dos meus avós. Depois que meus tios morreram, eles combinaram que deveríamos ficar lá já que não tínhamos casa. Minha mãe e eu começamos a perceber que o Miguel, não era ele gostava do fato das pessoas virem visitar e muito menos passar a noite. Eu ignorava esse assunto mais do que tudo por ser o mais novo e por respeito por não entrar em discussões de adultos. A certa altura minha mãe ficou brava com Miguel por esse comportamento, razão pela qual não recebíamos mais visitas da família da minha tia, irmã da minha mãe, o que magoou muito a minha mãe. Luiz, meu irmão mais velho, não tinha conhecimento de toda essa situação pois minha mãe não queria incomodá-lo. Ela morava longe e já estava constituindo família. Achou mais conveniente não envolvê-lo nesse drama entre mãe e filho. Desde 2020 eu estava cursando uma licenciatura, mas hoje, vendo que estava travado e não estava me divertindo, resolvi mudar de curso e de universidade. Minha mãe não teve nenhum problema com isso pois viu o quão ruim era aquela situação me fazendo. Ela está sempre feliz em me apoiar no que for melhor e mais saudável para mim. Um dia voltei para a casa da minha mãe para passar o aniversário dela com ela e no processo conversava com o Miguel sobre essa decisão que tomei. Quando contei a ele, ele não demonstrou nenhum problema com a ideia de eu mudar de carreira e universidades. Então ele não concordou e fez uma afirmação contundente de que não é que eu queira fazer uma técnica. Ele insinuou que tanto minha mãe quanto ele contribuem financeiramente para meus estudos, o que não é verdade, ele dá dinheiro para minha mãe, mas ela toma como contribuição para casa. Pois desde que ele se formou mora com ela. Ela me esclareceu que o dinheiro que ela me transfere mensalmente vem do trabalho dela. Não é nada que o Miguel tenha contribuído.
Doeu-me muito pois tenho imenso carinho e respeito pelo Miguel, afinal ele é meu irmão. Mas de repente ele deu mais importância ao tipo de título que terá quando terminar a licenciatura e não me consultou de todo sobre mim, modo de viver, como estava minha carreira anterior, como será meu novo meio de transporte, quais horários ele tem, basicamente minha saúde mental. Quando esclareci para ele que queria fazer um curso técnico, ele começou a reclamar da carreira, do trabalho, dos colegas, que tem que ser um otário das pessoas e da política, que o salário dele não dá para comprar uma peça de terreno e um carro, etc. Acabei dizendo a ele que vou levar em conta a experiência dele, mas que ele deveria ter a mente aberta porque eu já tinha tomado a decisão de fazer o curso técnico e fui procurar minha mãe no trabalho, grande parte do caminho. Eu estava chorando por causa disso porque nunca havia discutido com ele nem fui firme em minhas opiniões. Felizmente hoje tenho meu namorado que está me fazendo trazer à tona um pouco de caráter XD. Quando legue a buscar a mi madre le comente todo lo que hablé com Miguel y ela se enojo porque insinuou que eu estava aportando a mis estudios coisa que é essa mentira. Mi calme y fuimos a comprar todo para ser uma torta para la manana seguinte por seu aniversário. No aniversário da minha mãe estávamos prestes a almoçar, ela mencionou que convidou um tio Felipe para ir à casa dela para jantar e comer bolo. Miguel não gostou disso e disse que se o Felipe viesse ele ficaria. Isso me intrigou, pois não entendi se tinha acontecido alguma coisa entre Felipe e Miguel para me deixar ressentido com ele. Então perguntei 2 vezes se tinha acontecido alguma coisa com ele, se eles discutiram ou algo assim, ele não me respondeu. Ele não comece a falar até que mamãe pergunte a mesma coisa que eu. Ele disse que não gosta do Felipe já que foi ele o causador da última discussão que teve com a mãe. Segundo Miguel, minha mãe ficou uma semana fora de casa na casa do Felipe, o que não é verdade. Minha mãe me conta tudo sobre a vida dela e o facto de ela não estar em casa quando o Miguel está não significa que ela não estivesse. A minha mãe trabalha quase todos os dias, algumas de manhã até tarde da noite, por isso não são muitas as ocasiões em que se cruzam caminhos para casa. Minha mãe gosta de visitar meu tio Felipe, pois ele é uma pessoa carismática e mora em um país que para ela é um lugar de paz. Como você verá, não há razão para Miguel ficar ressentido com Felipe. A única coisa que o incomodava era que minha mãe o visitava com tanta frequência, argumentando que alguém tinha que ficar para cuidar da casa e dos bichinhos, que ele não poderia sair para lugar nenhum se ela não estivesse em casa, o que eu disse que ela tem todo o direito de visitar qualquer pessoa. Não entendo de onde vem a paranoia dela de que algo vai acontecer com os bichinhos e com a casa quando não tem ninguém. Quando o Miguel fazia carreira há anos era só eu e minha mãe, ela trabalhando e eu estudando. A casa ficava horas sozinha e nunca acontecia nada com ele, mas agora que ele chegou ele até me pediu para viajar até lá para cuidar da casa, porque ele estava saindo de férias e minha mãe ia estar trabalhando. Eu disse que sim, mas no final nem fui e nada aconteceu. Depois disso perguntei a ele por que sua atitude era porque era aniversário da nossa mãe e como filho, ele não queria estar presente, o que é bom, mas pelo menos havia um motivo válido para sua má atitude contra ela. Ele começou a falar que tudo que ele quer é ficar quieto. Ele não pode sacrificar 1 hora dos 365 dias do ano para passar o aniversário da mãe e compartilhar com ela mesmo sabendo que tem alguém que ele não gosta. Aí ele disse: bom, se eles querem que eu fique então não reclame comigo depois por andar por aí com cara de bunda e quebrar o beliche. O beliche é a cama onde ele dorme. Esse comentário se destacou muito comigo porque além do fato de parecer uma ameaça que parecia que ele estava deixando suas emoções controlá-lo e canalizá-las para as coisas em casa, então ele disse novamente que quer ficar calmo. Ele tem que lidar com pessoas, mas depois da morte do companheiro, não ganha o suficiente para comprar um terreno, etc. Deve-se notar que nenhum desses argumentos teve alguma coisa a ver com minha mãe, portanto não justificaram o tratamento que ele dispensou a ela. Minha mãe esclareceu que ele pode fazer o que quiser, mas não vai mais permitir que o mau comportamento dele afaste seus entes queridos, pois aparentemente ela já fez isso batendo no beliche antes quando meu tio Felipe estava visitando a casa. Naquele momento minha mãe teve que pedir para ele sair porque o Miguel estava fazendo birra por causa da presença dela. Depois disso ele se trancou no quarto e minha mãe foi trabalhar. Nesta situação tentei defendê-la, mas foi extremamente difícil para mim pois era do meu irmão que estávamos a falar. Descobri de repente como ela estava a tratar a minha mãe e os supostos argumentos que ela tinha para justificar o seu comportamento deixarão-me sem palavras. Felizmente ela passou um feliz aniversário com a minha presença e a do Felipe. Na manhã seguinte tive que voltar para minha casa, falei com minha mãe, contei a ela que estava muito angustiado com essa situação,
Que ela vivia isolada por causa do filho e pelo fato de ele ter sugerido danificar os móveis do casa. Comecei a pensar e disse a ele está subindo um degrau, está quebrando os móveis porque você não prestou atenção no Felipe não voltar para casa. O que vem a seguir? Da próxima vez que você não prestar atenção nele, ele vai bater em animais de estimação? Será que ele vai chegar a ponto de bater em você? Naquele momento minha mãe entendeu a gravidade do assunto. Antes de sair eu disse a ela, assim que chegar em casa vou contar ao Luiz, meu irmão mais velho, tudo o que aconteceu. Até aquele momento ele não sabia nada sobre como Miguel estava agindo com a mãe, então preste atenção no que ele escreve para você e conte tudo para ele na sua perspectiva, tudo o que você passou. Com certeza ele vai ficar bravo quando contarmos a ele sobre isso, e foi assim. Ele ficou muito bravo porque estávamos conversando com ele agora sobre esse assunto, acrescentando que Miguel pensa que é o dono da casa só porque está contribuindo, um cara de mais de 30 anos com um péssimo diploma universitário morando com nossa mãe. Também contei a ele sobre minha decisão de mudar de carreira. Luiz me disse, não me importa o que você estuda ou se trabalha como catador de lixo. Você sempre será minha irmã mais nova e eu vou te apoiar. No que você decidir para sua vida, tenha a liberdade de tomar suas próprias decisões e cometer seus próprios erros, não se deixe influenciar por ninguém. Não sou muito próximo do Luiz, mas deu-me uma paz imensa saber que ele apoiou a minha decisão. Deu-me a sua perspectiva e no final disse que na manhã seguinte ia falar com a mãe e ia conseguir um bilhete e vir resolver pessoalmente esse problema com o Miguel. Esse é o conflito atualmente. O Luiz vai chegar daqui a pouco mais de uma semana e não sei o que vai acontecer nem o que ele vai dizer ao Miguel para fazê-lo mudar de atitude ou sair de casa. Eu só saiba que o Luiz é o mais indicado para resolver isso. Estarei presente para ser o apoio da minha mãe no que acontecer. Não consigo parar de pensar se errei em contar ao Luiz o que estava acontecendo. Estou muito angustiada com o quão longe o Miguel pode chegar com suas birras. A única coisa que quero é para minha mãe, depois de ter saído do inferno com o marido, não acabe entrando em outra pessoa senão com seu filho. Isto é um resumo. Obviamente outras situações semelhantes já aconteceram, mas no momento não é relevante. Este escrito é da minha perspectiva e opinião. Gostaria de saber o que as pessoas pensam sobre esta situação. Devo ignorar o assunto e deixar a minha mãe e o Miguel resolverem os seus problemas, ou fiz bem em contar ao meu irmão mais velho? Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!